Hoje nós vamos falar sobre o caso do Rubens Paiva, que foi retratado no filme Ainda Estou Aqui, que venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro, e entender como que esse caso chegou no STF. Por que que o STF está falando sobre isso agora? É coincidência que isso está acontecendo na mesma época do filme? Entender toda essa linha do tempo e falar especificamente sobre a decisão do STF que reconheceu a necessidade desse tema ser abordado, ser julgado lá no STF. Então, muito resumidamente, para a gente começar, o que o STF reconheceu? Ele reconheceu a necessidade, com base no caso do Rubens Paiva e de outras duas pessoas, ele reconheceu a necessidade de se analisar se a lei da anistia, que foi criada em 1979 e concedeu anistia a todas as pessoas que cometeram crimes políticos, crimes eleitorais durante a ditadura militar, e aí englobando tanto militares quanto pessoas que tenham cometido crimes durante esse período, se essa lei da anistia, então, ela deve ser aplicada para crimes considerados crimes contra a humanidade, como, por exemplo, tortura, e para crimes permanentes, que não terminaram ainda, então que se entende que ainda está acontecendo, como ocultação de cadáver. E qual que é a grande polêmica envolvendo isso? É que o STF, em 2010, ele já havia reconhecido que essa lei da anistia, que é de 1979, portanto anterior à Constituição Federal de 88, que essa lei da anistia foi recepcionada pela Constituição Federal. O que isso significa? Que, como a gente teve uma nova Constituição, a gente tem que saber se as leis anteriores a essa Constituição são válidas, se elas estão de acordo com a Constituição Federal vigente, a partir de agora, com essa nova Constituição, com esse novo Estado. E aí, quando essas leis a gente considera que elas são válidas, a gente fala que elas foram recepcionadas pela Constituição Federal de 88. Quando a gente entende que essas leis não estão de acordo, que elas violam a Constituição Federal de 88, a gente diz que elas não foram recepcionadas. E em 2010, o STF disse que a lei da anistia foi recepcionada. Só que aí, mesmo com essa decisão do STF, o Ministério Público fez algumas denúncias, dentre elas do caso do Rubens Paiva, buscando que esses crimes sejam, sim, apurados e processados. E aí, esses casos chegaram lá no STF. E aí foi assim que o STF reconheceu a necessidade de se analisar se essa decisão que reconheceu que a lei da anistia foi recepcionada não abordou corretamente ou não entrou a fundo na questão de crimes contra a humanidade e crimes permanentes. Até porque depois disso também veio uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que reconheceu que esses crimes seriam imprescritíveis e que, portanto, deviam ser apurados. Então também tem uma discussão se a decisão do STF, que tinha reconhecido que a lei foi recepcionada, tem que estar acima dessa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou não. Então é basicamente isso que o STF falou, precisamos analisar. Então vamos entender direitinho como chegou lá, como esses casos chegaram lá e quais foram os fundamentos utilizados, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator, para reconhecer então a repercussão geral desses recursos extraordinários, que é reconhecendo a repercussão geral que se reconhece a necessidade então desses casos serem julgados lá no STF. E antes da gente começar essa análise, eu queria fazer alguns comentários. Eu assisti o filme Ainda Estou Aqui, eu gostei muito do filme, chorei muito, eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu me emociono muito. Em diversos filmes, choro até em Rei Leão, então obviamente não teria como não ter chorado nesse filme. E eu achei que foi na medida certa de não cair numa dramatização exagerada. Eu achei que mostrou de uma forma muito brilhante a dor de Eunice Paiva e como ela foi forte para não transparecer para os filhos todo o sofrimento que ela estava passando, para tentar esconder ao máximo dos filhos tudo o que estava acontecendo. Enfim, então eu achei muito bom o filme, que é baseado num livro escrito pelo filho deles, Marcelo. Ainda não li o livro, espero ler depois. E, enfim, eu achei o filme muito bom e me entristece muito ver como o filme vem sendo instrumentalizado e como tudo no Brasil tem acontecido ultimamente, de isso virar também uma pauta esquerda-direita. De virar uma questão de, esquerda apoia o filme, direita é contra o filme.
Isso é muito triste, porque um filme que trata da história e de um momento que precisa ser lembrado para não ser repetido, não devia virar um objeto de polarização. E virou porque vem sendo instrumentalizado por ambos os lados desse polo, para tentar fortalecer essa narrativa de que hoje a gente estaria vivendo no Brasil algo semelhante àquela época, e que eu sempre falo do perigo da gente ficar relativizando certos conceitos, então como se tudo que é de direita hoje em dia fosse de extrema direita, todo mundo que é de direita é apoiador da ditadura militar e gostaria de um golpe militar, e da mesma forma relativizar o conceito de ditadura para dizer que a gente vive hoje em dia uma ditadura e que ela seria a pior das ditaduras, que se fala, né, em ditadura do judiciário, sendo que a gente não pode relativizar esses conceitos. A gente pode e deve, a gente pode fazer isso justamente porque a gente vive numa democracia, que é criticar decisões, que é questionar decisões e apontar abusos que existem, excessos que existem, injustiças que existem. Isso tá dentro do que a gente deve fazer justamente por viver num Estado democrático de direito. Então a gente não é bom a gente ficar relativizando esses termos, porque isso fortalece essa narrativa de ódio, de violência, de raiva. E a gente tem que ter filmes como esse pra gente relembrar, né? A gente não pode falar, como eu vi pessoas falando, por que tá fazendo mais um filme sobre a ditadura militar e ninguém fala nada sobre o que tá acontecendo atualmente? Porque precisa se falar, a gente não vai falar que não precisa fazer mais filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa justamente ter filmes pra lembrar, pra nunca se esquecer de coisas horríveis que aconteceram na história da humanidade. Mas é triste ver, então, como o filme virou uma pauta, e não foram todas as pessoas que puderam celebrar um filme bem feito, um filme que venceu o Oscar. Então isso me entristece bastante, e veja que é uma coisa que um lado vai alimentando o outro nessa polarização que acaba sempre relativizando esses termos. O meu objetivo aqui não é politizar essa discussão, que é extremamente complexa, não é um assunto fácil. Feitos esses comentários, que eu acho que são importantes também, porque senão, se a gente não faz esse disclaimer, hoje em dia tudo que a gente fala também é interpretado da pior forma possível, como se a gente estivesse querendo insinuar coisas na nossa fala que a gente não falou, enfim. Então é bom fazer esses esclarecimentos, que eu sou contra qualquer forma de relativização de certos conceitos, porque isso, como eu falo, enfraquece muito o debate e tenta trazer essa dicotomia que não é favorável, às vezes também de uma forma anacrônica, querendo trazer uma realidade do passado que a gente não tem hoje em dia, tá? Então, feito esses esclarecimentos, vamos ao que interessa. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada, mestre em Direito pela PUC-SP e doutoranda pela FADISP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. E como eu sempre falo, não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar, então, a análise dessa decisão, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar o vídeo e o canal com outras pessoas para que a gente continue crescendo cada vez mais a nossa comunidade e para que eu continue conseguindo gravar esse conteúdo aqui para vocês. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos entender como que esse caso chegou lá no STF. Bom, como eu adiantei, então, são 3 casos em que o Ministério Público busca a responsabilização penal de agentes públicos envolvidos no desaparecimento de pessoas, motivado por sua postura de contestação ao regime militar, então em vigor no Brasil, no período de 64 a 85. Então, como eu falei, não é só o caso do Rubens Paiva, também tem o caso de Mário Alves de Souza Vieira e Elber José Gomes Goulart. E o que se coloca em discussão, basicamente, é a aplicabilidade da lei da anistia a crimes cuja execução ainda estaria em curso. E aí, aqui no começo, o próprio ministro Alexandre de Moraes já fala que no julgamento da ADPF 153, que foi a que eu falei que foi reconhecida a recepção da lei da anistia, o STF assentou a recepção da lei da anistia. No entanto, os presentes casos concretos trazem um panorama fático que, em princípio, não recebeu suficiente atenção da corte no referido julgamento. E aí ele vai começar, então, a fazer um resumo dos casos e do motivo pelo qual ele entende que a questão merece ser discutida novamente no STF, porque
teria que se dar uma atenção a esses casos específicos de crimes contra a humanidade e crimes ainda em curso. Bom, então do resumo das 3 causas. A primeira delas foi uma denúncia feita pelo Ministério Público em 14 de maio de 2013, do Mário Alves de Souza. A vítima teria sido o dissidente político Mário Alves de Souza Vieira. E, de acordo com a acusação, após o golpe militar de 64, a vítima se tornou um dos líderes da organização interna do PCB e, posteriormente, fundou, junto com outros dissidentes, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, tornando-se alvo do governo ditatorial brasileiro. O órgão ministerial revela que tipificou os fatos narrados como crime de sequestro, dada incerteza e impossibilidade de reconhecimento do óbito da vítima. Em primeira instância, essa denúncia foi rejeitada. Num recurso para a segunda instância, essa decisão foi mantida, sob os principais argumentos de que o STF já reconheceu a aplicação da lei da anistia e de que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, prolatada quando do julgamento do caso Gomes, Land e outros, em que o tribunal concluiu que o Brasil foi responsável pelo desaparecimento forçado de 62 pessoas, não tem eficácia na espécie, eis que além de ter analisado os desaparecimentos ocorridos apenas naquele contexto, o Brasil só reconheceu a competência contenciosa da Corte Interamericana em 3 de dezembro de 98. Pelo Decreto Legislativo 89 de 98, indicando que aquele tribunal teria competência apenas para os fatos posteriores. Então, fala que não teria aplicação para o caso. E aí, o Ministério Público, então, em decorrência disso, interpôs recurso extraordinário, alegando violação a alguns artigos da Constituição, e esse recurso extraordinário, ele foi autuado no STF em 2015, sob a relatoria de outro relator, o ministro Teori Zavascki, e ele ficou parado desde então. E em 24 de outubro do ano passado, ou seja, em 2024, o ministro Alexandre de Moraes retomou o julgamento, enviou os autos para a Procuradoria-Geral da República, que devolveu com o mesmo parecer anterior, e aí o processo continuou, né? E aí a gente pode pensar, bom, então é coincidência ou tem a ver com o filme, que só agora foi dado andamento a esse recurso extraordinário? Eu acho que deve ter sido, de novo, pautado bem nessa mesma época que o filme teve um reconhecimento não só nacional como internacional, deve ter alguma relação. O filme, sim, a arte, sim, exerce também, apesar de eu falar da questão de não polarização, a arte exerce, sim, um papel de, eventualmente, pressionar certas questões na sociedade, de trazer luz a certas questões. Então, eu acho que sim, tem a ver. Óbvio que não posso afirmar com absoluta certeza, mas eu acho que tem relação sim. O segundo caso é uma denúncia de 2016 contra um médico legista que, juntamente com outro médico, visando assegurar a ocultação e a impunidade do crime de homicídio perpetrado contra Elber José Gomes Goulart, por agentes do regime militar sob o comando de Carlos Alberto Brilhante Ustra, omitiu em documento público consistente no laudo de exame necroscópico número 33.088, declarações que dele deviam constar com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, nesse caso, seria sobre a omissão, sobre uma falsidade ideológica. E nesse caso, inclusive, é um dos que eu acho que provavelmente não vai ser considerado um crime que não está acobertado pela lei da anistia. Esse caso eu acho que não vai. Enfim, vai ter que ver a fundamentação depois, quando isso vier a ser julgado, qual vai ser o entendimento adotado, mas esse eu achei o que menos tem chance de conseguir um reconhecimento de que a lei da anistia não se aplica. Bom, em 2016, esse caso teve a denúncia rejeitada em primeira instância, depois foi interposto um recurso que também não foi provido, e aí, então, foi interposto recurso extraordinário que chegou no STF da mesma forma que o anterior. E o terceiro caso é o caso de Rubens Paiva, que foi uma denúncia apresentada pelo Ministério Público em 2014, buscando a condenação de alguns militares pelos supostos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, quadrilha armada e fraude processual. Esse caso foi diferente, porque nesse caso a denúncia foi aceita em primeira instância, aí a defesa impetrou habeas corpus, foi denegada a ordem a esse habeas corpus em segunda instância, em decorrência disso, a defesa, ela interpôs um recurso ordinário com pedido liminar perante o STJ. E o STJ deu provimento a esse recurso para determinar o trancamento da ação penal em virtude da aplicabilidade da lei da anistia. E aí foi contra essa decisão do STJ que o Ministério Público interpôs o recurso extraordinário, que também chegou
no STF, dando origem a essa decisão que a gente está analisando. Feito o resumo dos 3 casos, o ministro Alexandre de Moraes vai trazer uma contextualização histórica do tema. Então ele vai falar que no dia 31 de março de 64, pôs-se em prática a movimentação golpista das Forças Armadas brasileiras, no sentido de retirar do poder o presidente João Goulart, democraticamente eleito vice-presidente no pleito de 60 e que veio assumir a presidência em virtude da renúncia do titular Jânio Quadros em agosto de 61. Com a marcha dos destacamentos comandados pelo general Olímpio Mourão Filho, de Juiz de Fora, em direção à cidade do Rio de Janeiro, precipitou-se o evento histórico conhecido como Golpe de 64. No dia 11 de abril, o Congresso realizou a eleição para a presidência da República, tendo sido escolhido o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. E a partir de então, sucederam-se na presidência do Brasil militares escolhidos pelas próprias Forças Armadas num ciclo que perdurou até 15 de março de 1985, quando tomou posse na presidência o primeiro civil, desde 64, José Sarney. Nesse processo de sufocamento das ideias e movimentos dissidentes, houve o emprego de violência. Os episódios de violência foram progressivamente aumentando, tendo se documentados mortes, desaparecimentos, torturas e outras violações aos direitos humanos por motivação estritamente política. A partir de 74, com a ascensão ao poder do general Ernesto Geisel, iniciou-se um movimento de distensão política que teve como ápice a revogação do famigerado AI-5, o mais emblemático instrumento de atuação do poder repressivo. Nesse processo de abertura, teve grande destaque o debate sobre a concessão de uma anistia que permitisse o regresso ao país de pessoas expulsas pelo regime, além de perdoar as condenações por atos de resistência política. Foi nesse contexto que o presidente seguinte, general João Batista Figueiredo, promulgou, em 28 de agosto de 79, a amplamente conhecida Lei da Anistia. E aí ele vai até trazer a íntegra da Lei da Anistia aqui, que basicamente diz no seu artigo 1º, é concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiverem seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta das fundações, servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Aí um parágrafo desse artigo 1º que me chamou a atenção foi o seguinte: excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Como eu não trabalho nessa área, eu não sei dizer de que forma esse parágrafo 2º chegou a ser aplicado para que algumas pessoas não fossem beneficiadas pela lei da anistia, tá? Então, fazendo essa ressalva aqui. Aí ele vai começar a dizer que essa lei, ao mesmo tempo que permitiu o regresso de inúmeras pessoas ao país e propiciou o restabelecimento da cidadania e de direitos básicos a milhares de perseguidos pelo regime, representou a impunidade para agentes públicos que praticaram atos de extrema gravidade contra a vida e a liberdade. O regime de exceção, iniciado em 64, se encerrou com a posse de José Sarney, em 15 de março de 1985, no lugar de Tancredo Neves, que havia sido eleito pelo Congresso Nacional, mas não pôde ser empossado em razão da enfermidade que acabou por lhe tirar a vida em 21 de abril de 1985. A democracia que então se reiniciava no Brasil teve seu momento mais notável em 5 de outubro de 88, com a promulgação da primeira Constituição Democrática desde 1946. E com isso se iniciou um debate sobre a legitimidade da Lei da Anistia de 1939, sua recepção pela Constituição de 88 e a impunidade dos agentes públicos responsáveis por graves violações de direitos humanos. E aí ele vai falar, então, que em decorrência desse debate, chegou lá no STF justamente a ADPF 153, em outubro de 2008, que foi o processo no qual, a ação na qual o STF reconheceu, então, que a lei da anistia foi recepcionada. E eu tentei achar a íntegra da decisão do STF e parece que só tem disponível a ementa desse julgado. E, realmente, os fundamentos que foram utilizados, não houve um aprofundamento, pelo menos não nessa ementa, e pelo que eu vi de algumas notícias na internet que eu pesquisei, parece que não houve uma concordância dos ministros com relação aos fundamentos que estavam sendo adotados para se entender que a lei da anistia foi recepcionada. Então, isso é um debate interessante, não só para esse caso, mas é algo que eu até coloco na minha dissertação de mestrado e pretendo também desenvolver no meu doutorado agora, mas que é a questão de, se a gente tem uma decisão que todos concordam com o resultado, então todos falam, não, a lei da anistia tem que ser recepcionada.
mas nem todos concordam com a fundamentação, então um diz que é pelo motivo A, outro que diz pelo motivo B, outro diz que é pelo motivo C. A gente teve uma decisão que entendeu de fato pela recepção, ou a gente teve uma decisão que, tendo em vista que não houve maioria pelos fundamentos, na verdade entendeu que não houve a recepção. Tudo bem, nesse caso entendeu que houve a recepção sim, tá? Foi o resultado. Mas é uma questão de discussão, principalmente para essa questão dos precedentes judiciais, e que é importante de ser debatida na academia, para a gente entender o que é que faz uma decisão. É simplesmente o resultado ou é a fundamentação? E eu defendo que a fundamentação é extremamente importante, porque se você não tem uma concordância da fundamentação, o que acontece? Acontece o que está acontecendo agora. Como não houve uma fundamentação bastante profunda e que englobou todos os pontos necessários sobre o tema, agora chega no STF de novo a questão e se pergunta: será que aquele acórdão abordou, de fato, esse tema? Ou esse tema ficou de forma superficial e todos os fundamentos que precisavam ter sido analisados não foram naquela época? E fica uma dúvida. E abre margem, então, para quê? Para insegurança jurídica, para temas serem discutidos novamente. E veja que eu não estou falando especificamente desse caso, estou falando de várias questões que a gente vê diariamente no Poder Judiciário, que o STF entende de um jeito hoje, passa alguns anos, muda de ideia. E isso não é bom para a estabilidade das decisões. Esse caso especificamente é muito complicado, por quê? A justiça, eu já fiz um vídeo também nas minhas redes sociais falando que a justiça, ela não é, quando ela está sendo analisada pelo Poder Judiciário em casos concretos, o judiciário não está buscando necessariamente o resultado que seria mais justo moralmente falando, mas a gente está buscando o resultado legal, o resultado juridicamente fundamentado, legal. E aí a gente pode entrar numa discussão de, é justo que se reabra essa discussão para que pessoas que acreditavam que com a decisão do STF de 2010, falando que a lei da anistia foi recepcionada pela Constituição Federal, agora se vejam no risco delas serem punidas por algo que elas acreditavam que elas não seriam mais punidas? Óbvio que falar dessa forma é muito frio, é muito racional, porque é muito fácil também falar de um lugar no qual eu estou, de que eu não sofri com isso, de que eu não tenho familiares que sofreram com isso, que eu não estou buscando ainda uma reparação, uma espécie de reconhecimento. Óbvio que é fácil falar quando você não tá nesse lugar, mas a gente não pode julgar certos casos só com base na emoção. A gente precisa da racionalidade, a gente precisa garantir outros princípios constitucionais, como o da segurança jurídica, que busca uma estabilidade das decisões e enfim. Então, veja que é muito complexo, não é simples. E aí agora que o ministro Alexandre de Moraes, nessa parte da decisão que a gente vai começar a analisar, que vai tentar justificar porque então ele entende que essa discussão precisa sim ser analisada pelo STF, porque ela não foi encerrada lá em 2010, quando o STF já reconheceu a recepção da lei da anistia pela Constituição Federal de 88. Então, ele vai dizer que essa ação que deu origem à decisão que falou que a lei foi recepcionada pela Constituição foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, postulando, então, que essa lei fosse interpretada conforme a Constituição de 88. E aí ele vai juntar justamente a ementa da decisão do STF da época, como eu falei, não encontrei a íntegra dessa decisão, que frisou o caráter bilateral da anistia ampla e geral. Então, não foi uma questão só para os militares, foram para todas as pessoas que também, até antes do golpe, estavam sendo acusadas de crimes e enfim. Nessa decisão, também consta aqui da ementa que foi frisado que se tratou de uma lei medida, que precisa ser interpretada, então, em conjunto com o seu texto e com a realidade fática e do momento histórico no qual ela foi editada, e não a realidade atual. Então, pelo que eu entendi dessa parte da decisão, é que ele tá falando basicamente que aquela foi uma medida necessária para aquele momento histórico, que a gente não pode analisar essa medida com os olhos de hoje. Que a medida foi necessária, talvez, para criar um campo fértil, para que pudesse haver a retomada de um processo democrático, de retomada de um Estado democrático de direito.
É o que eu entendi, basicamente, dessa argumentação. Então, ele vai continuar falando, é a realidade histórico-social da migração da ditadura para a democracia política, da transição conciliada de 1939, que há de ser ponderada para que possamos discernir o significado da expressão crimes conexos na lei da anistia. É da anistia de então que estamos a cogitar, não da anistia tal e qual uns e outros hoje a concebem, senão qual foi na época conquistada. Falar que a lei da anistia precede a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Assembleia Geral em 10 de dezembro de 84, vigorando desde junho de 87, que define o crime de tortura, e o preceito veiculado pelo artigo 5º, que declara insuscetíveis de graça e anistia a prática de tortura, entre outros crimes, não alcança por impossibilidade lógica anistias anteriormente à sua vigência consumadas. Então, assim, a partir do momento que se entende que houve a recepção da lei da anistia, qualquer decisão posterior ou lei posterior a isso não pode retroagir no tempo. É o princípio da irretroatividade da lei, também para garantir a segurança jurídica, como eu falei anteriormente. Ainda ele vai utilizar um argumento de que a lei da anistia ela foi reafirmada na emenda constitucional 26 de 85 pelo próprio poder constituinte da Constituição de 88. Daí não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como definida pela lei, foi ou não recebida pela Constituição de 88. E aí a gente vê que nessa ementa ele não abordou especificamente a questão de certos crimes, se todos os crimes estariam abordados pela lei da anistia, tratou de uma forma mais geral e ampla. E aí, em decorrência disso, foram até opostos embargos de declaração, que é um recurso para você apontar alguma omissão, obscuridade ou contradição na decisão, e salvo engano, ainda não transitou em julgado, inclusive, esse acórdão dessa DPF. E um dos fundamentos desses embargos de declaração foi uma suposta omissão acerca da não ocorrência da prescrição em relação aos crimes de desaparecimento forçado e sequestro cometidos pelos agentes do regime ditatorial, pois somente admitiriam a contagem do prazo prescricional a partir da sua consumação, motivo pelo qual, inexistindo data da morte, não há incidência do fenômeno prescritivo. Também foi alegado em sede de embargos um fato novo, que é justamente a decisão que eu mencionei da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí se abriu uma discussão se essa decisão deveria prevalecer sobre a decisão do STF, que tinha reconhecido, então, a recepção da lei da anistia pela Constituição de 88. Bom, posteriormente, foi protocolada uma outra ADPF, que é a 320, que está ainda pendente de julgamento, em que se objetiva restringir os efeitos da decisão à luz desse caso. Então, eu acho, inclusive, que essa DPF vai ser julgada meio que em conjunto com esses recursos extraordinários que deram origem a essa decisão que a gente está analisando e que ainda vão ser julgados pela STF, porque eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Está se discutindo justamente se essa decisão da DPF 153, que é a ementa que a gente acabou de ver, se ela não englobaria crimes contra a humanidade e crimes permanentes. E aí o ministro Alexandre de Moraes ele vai começar a justificar, então, porque ele entende que tem que ser reconhecida a repercussão geral desses 3 recursos extraordinários que deram origem a essa decisão e por que, então, essa questão precisa ser analisada pelo STF. Então ele vai dizer, olha, no julgamento da DPF 153, há dúvidas sobre a adequada abordagem sobre a incidência da lei da anistia a crimes cuja execução ainda estaria em andamento. E justamente em decorrência disso, e até ele vai estar uma doutrina que fala que nos crimes permanentes, cuja execução tenha tido início sob o império de uma lei, prosseguindo sob o de outra, aplica-se a lei nova, se essa tem início de vigência enquanto dura a conduta ilícita. Em decorrência disso, então, tem inegável repercussão jurídica a questão proposta pelo Ministério Público de que os crimes de cárcere privado, sequestro e ocultação de cadáver, em razão da sua natureza permanente, não teriam sido atingidos pela lei da anistia e que, portanto, não estariam englobados na decisão do próprio STF, que entendeu que a lei da anistia foi recepcionada pela Constituição de 88. Vai falar de fatores históricos e sociais que impõem o reconhecimento da repercussão geral, então dizer que em março de 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos voltou a responsabilizar o Brasil por conta da falta de punição de agentes públicos que cometeram crimes comuns durante o período da ditadura militar, e que isso demonstra a atualidade do debate sobre a vigência da lei da anistia numa ordem constitucional que preza de modo intransigente pelo respeito aos direitos humanos. E ele vai falar até de outros países, que para fazer uma comparação, falando que na Argentina a lei do ponto final determinou a extinção de ações penais contra autores de detenções ilegais, torturas e assassinatos. No entanto, em 2003, veio uma nova lei que anulou a lei que concedeu a anistia e em 14 de junho de 2015,
a Corte Suprema de Justiça ratificou a invalidade da regra anistiante. Só que nesse caso, então, tem uma diferença, né? Que foi o próprio legislativo que considerou, que depois fez uma lei que anulou a lei anterior. Então, um pouco diferente dessa situação. No Chile, o Decreto-Lei 2191, de 78, buscou anistiar os autores de fatos delituosos relacionados ao período do chamado estado de sítio. No entanto, já sob a ordem democrática instaurada no ano de 1990, a Corte Suprema afastou a norma em casos de grave violação a direitos humanos. No Uruguai, a lei da anistia, uma lei também que seria de anistia, foi revogada por outra lei de 2011 que restabeleceu a capacidade punitiva do Estado quanto aos crimes praticados durante a ditadura que vigorou no país, bem como afastou a prescrição desses delitos. Aí aconteceu diferente, veio o Legislativo, revogou, e a Suprema Corte julgou, pelo que eu entendi, a norma que revogou inconstitucional, ou a própria anterior inconstitucional, não tenho certeza. Mas enfim, diante desse cenário até de outros países que também tiveram ditadura militar, o STF fala, né, o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão que foi unânime, salvo engano, fala que é patente a repercussão geral da questão. E que por isso, então, o tema precisa ser discutido porque ele é de suma importância para o cenário político, social e jurídico, e a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide, vai afetar outros casos que também foram denunciados pelo Ministério Público, que também eventualmente estão pendentes de julgamento, e não só esses 3 que foram reconhecidos, que tiveram a repercussão geral reconhecida. E por essas razões, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional para análise do seguinte tema: análise da recepção da lei de anistia em relação aos crimes permanentes e aqueles que caracterizam graves violações aos direitos humanos durante a ditadura militar, em virtude da decisão proferida pelo STF na ADPF 153. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido como essa questão chegou no STF e o que o STF vai analisar, porque como a gente viu, essa decisão foi só o reconhecimento da necessidade disso ser analisado e disso ser julgado. Então, quando vier o julgamento, a gente certamente vai analisar aqui no canal. E enquanto isso, deixa aqui sua opinião, suas dúvidas, seus comentários e, por favor, sempre da forma mais respeitosa possível. Não vamos fazer disso um debate polarizado, desrespeitoso, porque, como eu falei, eu acho que é um tema muito complexo e a gente tem argumentos válidos que a gente pode encontrar em vários ângulos diferentes, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Se você não assistiu ao filme ainda, assista, porque é um filme muito bom e a atuação da Fernanda Torres foi muito boa mesmo. E é isso, muito obrigada. Até semana que vem.